Venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças, vamos aclamá-lo com cânticos de louvores. Pois o Senhor é grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Mais os 5. Dele também é o mar, pois ele fez, as suas mãos formaram da terra seca. Vamos estar tomando esse tempo agora para louvar o Senhor. Vamos estar nos esvaziando e dando lugar ao Espírito Santo que Ele possa agir em nosso meio. Senhor, nós te entregamos, ó Deus, essa manhã em Tuas mãos. Que o Senhor venha fazer, ó Deus, a Tua vontade aqui em nosso meio, Deus. Nós esvaziamos de nós mesmos, ó Pai. Nós pedimos que o Senhor venha falar conosco. Fala conosco através do louvor. Fala conosco através da Tua palavra, Deus. Que o Senhor possa estar tocando no íntimo de cada um aqui, ó Deus. O Senhor conhece o coração de cada um. Nós entregamos, ó Deus, as nossas vidas a Ti. E que o Senhor venha fazer a Tua vontade hoje aqui em nosso meio, Deus. Em nome de Jesus nós choramos. Amém. Graças a Paz, irmãos. Deus é bom. Gostaria de pedir aos irmãos que tenham liberdade na casa do Senhor essa manhã. Feche seus olhos. Desliga de tudo que aconteceu essa semana lá fora. Que nessa manhã somente o nome do Senhor possa ser engrandecido nesse lugar. Vamos glorificar o nome do Senhor nessa manhã. Grande seus olhos, erga as tuas mãos e adora ao Senhor. Alegria de... Cante, igreja. Sou vai ressoar.
esperança pra viver. Venham conhecer o Salvador. Todos que querem encontrar palavras de vida eterna, venham conhecer o Salvador. Deus está perto de nós, chame o seu amor, venha ao seu amor.
Nós te adoramos, Senhor. Você pode aplaudir o nosso Senhor Jesus Cristo nessa manhã. Seja adorado, Senhor. Aleluia. 2 Coríntios 9, 6 e 7. Assim diz o Senhor: eu vos afirmo, aquele que semeia pouco, também se fará pouco. Como aquele que semeia com fartura, certamente com fartura vai ceifar. Amém? Cada um contribua conforme, segundo o propósito do seu coração. Não com tristeza ou por necessidade, mas de coração grato. Coração aquele que diz, seja grato ao Senhor. Como diz, né? Entregar o dízimo é reconhecer, não é mesmo? Que tudo que temos vem do Senhor, na verdade. Mas como antigamente, nos anos passados, Abel e Caim, não é mesmo? Olha a gratidão de Abel, por tudo que o Senhor tem dado a ele, ele devolveu. Agora tem gratidão de Caim também, né? Como muitos hoje em dia temos, que entregou ali o que sobrou, que não foi agradável a Deus, não é verdade? Vamos colocar de pé, vamos agradecer, vamos orar, agradecer a Deus. Você pode entregar seus dízimos ali no gasofilácio ali atrás, online, ipb.com.org/doar, não é mesmo? Temos a maquininha ali embaixo também, mas contribua aí de coração. Veja que Deus tem dado tanto para a gente, não é mesmo? Basta, pede somente aquele pouquinho que ele precisa, né? É verdade? Vamos orar a Deus, coloca sua mão no coração e vamos agradecer. Obrigado, Senhor, mais um dia que o Senhor nos dá, Senhor, está aqui na tua presença. Pai, que a sua obra continua, Senhor, na terra, Pai. Podemos, Senhor, de gratidão, Senhor, entregar esses dízimos, essas ofertas. Pai, que tudo, Pai, que temos vem do Senhor. Somos gratos, Senhor, porque o Senhor tem nos dado, Senhor, com abundância. Pai, nesse país, Senhor, que tanto nos acolhe, podemos, Senhor, crescer na tua presença também, com fé e gratidão. Podemos agradecer a saúde que temos, Senhor, a cada dia. Podemos agradecer, Senhor, o lar que temos. Pai, nos ajuda, Senhor. Pai, aqueles que têm ainda um coração ingrato, Senhor, mas que o Senhor nessa noite, ou nessa manhã, Pai, possa sim, Pai, que Ele seja analisando o seu coração, Pai, que tudo que temos vem do Senhor. Pai, muitos pensam ainda, Senhor, que o trabalho são forças dos nossos braços, mas com certeza, Senhor, se não formos contigo, Senhor, nada teremos, Senhor. Pai, obrigado por essa manhã. Continua conosco, Pai, nesse louvor, nessa adoração, na palavra que podemos receber, Senhor. Em tudo possamos, Senhor, ter um coração humilde, coração grato, Senhor, porque tudo que temos vem do Senhor. Amém? Amém. Amém. Grande tesouro há nos céus, tão alto não posso alcançar, mas na cruz se entregou, aos céus me leva o seu amor. Meu coração suspira a ti, minha vida cheia, ao prostrar meu ser em oração, me achego a ti, eu toco os céus de joelhos no chão. Aleluia, Pai, que preço teve a sua dor. Que preço teve a sua dor, nem ouro poderá pagar. Do mundo Cristo me livrou, tocou os céus a me resgatar. Meu coração suspira a ti, minha vida cheia, ao prostrar meu ser em oração, me achego a ti, eu toco os céus de joelhos no chão.
chego a ti, eu dobro os céus, de joelhos nos chão, aqui aos teus pés estou. Tudo o que sou a ti eu me rendo. Envolve-me com o teu amor, eu me alegrarei contigo eternamente. My heart beating, my soul breathing, I found my life when I lay it down, upward falling, spirit soaring. I touch the skies when my knees hit the ground. Aleluia, Senhor. Quando vemos errado, meus irmãos, é o tema da palavra. E, na verdade, somos levados a entender que o Senhor, Ele tem uma visão tão absoluta sobre a nossa história, sobre a história do universo, tão completa sobre o que já aconteceu, o que vai acontecer, o que está no profundo dos nossos corações, o que está acontecendo em reinos, em política, o que está acontecendo em termos do familiar, da família, relacionamentos, em termos do espiritual. O Senhor tudo sabe, tudo conhece. É lógico que a visão de Deus é perfeita, mas nós podemos ter o desejo, podemos almejar, entender um pouquinho as coisas com os olhos de Deus. Quanto mais procuramos ver a nossa situação, ver o que está acontecendo no mundo, ver o que está acontecendo na nossa família, com os olhos de Deus, mais perfeita vai ser a nossa compreensão a respeito do que nos está acontecendo e a respeito do que Deus espera de nós. Então veja que o que 2 Reis 5, versículos 6 a 7 nos falam. 2 Reis 5, versículos 6 a 7. A carta que levou, ou seja, que Naamã levou ao rei de Israel, dizia: com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque esse homem me envia alguém para que eu o cure da lepra. Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Eu sei que a gente pegou aqui um texto assim, e os irmãos aí não sabem o que está acontecendo. Os irmãos vão entender um pouquinho melhor mais à frente, mas eu quero que os irmãos percebam aqui o poder de uma carta que simplesmente aparece no meio da história aqui do rei de Israel. Ele vai e abre uma carta, ele não está esperando nada demais, estava pego de surpresa inclusive, e de repente ao ler essa carta ele fica muito agitado. Preste atenção aqui do efeito que essa carta tem para um homem que não está preparado para o conteúdo da mesma, para um homem que não está preparado inclusive para proceder, saber como proceder em meio às circunstâncias que surgem à sua frente. A reação do rei aqui, essa reação imediata não é boa, mas é um exemplo para a gente também, que nós mesmos, a gente tantas vezes trata dos problemas e das circunstâncias e o que nos acontece de maneira errada. A gente não toma a iniciativa certa, a gente não vê as circunstâncias do jeito certo, a gente age de maneira errada pelo que nos surge ou nos acontece aqui. Quando nós vemos errado, nós tomamos decisões erradas. Quando nós vemos errado, nós não entendemos o que está nos acontecendo. Quando nós vemos errado, nós conduzimos a nossa família, a nossa história do jeito errado também. Vendo tudo o que está acontecendo ali na Ucrânia, o relacionamento da OTAN com a Rússia agora, que está tudo tão turbulento, a gente entende a importância de diplomacia. Meus irmãos, se você for olhar um gesto mal entendido,
É bem parecido com o que aconteceu ali com o rei de Israel, o rei da Síria, né? Por causa de uma carta. Um gesto mal entendido, uma palavra mal interpretada, um sinal visto de mal forma, podem trazer consequências desagradáveis e podem causar caos, um dano tremendo. Agora existe medo que está pairando em todo lugar, porque todos nós somos afetados de uma maneira ou de outra. A economia é afetada, problemas surgem, dúvidas surgem, aqueles que estão lá também, perigo de vida, de morte. O que é que vai acontecer com eles em meio a tudo isto? A diplomacia está presente em tudo, está presente na nossa vida. A gente aprende a fazer diplomacia desde pequenininhos. Como é que eu vou me relacionar aqui com os meus pais? Eu quero algo, os meus pais não querem dar, eles têm uma atitude em relação aos meus desejos. Como é que eu vou conseguir o que eu gostaria de ter e ao mesmo tempo não desagradar demais? A gente vê diplomacia nos nossos relacionamentos com amigos, nós vemos diplomacia acontecendo inclusive no nosso relacionamento com Deus. Como é que eu vou atentar para o que Deus está me falando? Como é que eu vou corresponder às expectativas do Senhor? Não que seja uma diplomacia onde nós temos muito espaço, porque na verdade nós temos que ouvir a Deus, escutar ao Senhor, mas existe uma diplomacia acontecendo aqui. Precisamos saber como tratar e proceder em circunstâncias diversas e diferentes na nossa vida. Assim como está acontecendo todo esse diálogo, debate ali entre a Ucrânia, a Rússia, os países europeus, Estados Unidos, e ali líderes de diferentes nações tentando mudar a direção dessa história. Nós vemos que na nossa vida a diplomacia está presente. E ali estavam dois reis procurando encontrar um caminho como consequência de uma carta que se apresentou ali. Da mesma maneira, uma palavra errada, uma decisão inconsequente, uma atitude mal pensada podem trazer maus resultados na nossa vida, na nossa família, no nosso relacionamento com Deus, no que está lá dentro do nosso interior, no nosso coração. Quando nós vemos errados, nós sofremos as consequências, meus irmãos. Aqui estava o reino da Síria e o reino de Israel. Eles haviam assinado um tratado de paz ali, era algo ainda muito delicado, e os irmãos percebem como é que o rei fala, olha, ele está procurando um motivo para criar um desentendimento entre nós, para criar um clima ruim entre a gente, talvez algo para nos atacar. Dois reinos diferentes aqui estão se apresentando na história. Dois reis diferentes, pessoas de diferentes culturas, de diferentes povos se encontram. Aqui a gente vê nessa história um homem representante da Síria, Naamã, um homem trazendo uma carta, um rei aqui presente, um profeta que aparece, pessoas que não se encontrariam em circunstâncias assim mais comuns, mas num desenvolvimento da história, algo novo acontece e Deus está trazendo pessoas de diferentes culturas, diferentes tradições, diferentes povos, diferentes histórias, Deus está trazendo juntos aqui. A vontade de Deus reina suprema em toda a história, em tudo que há, Deus está presente. Inclusive, não era somente na história de Israel, porque Israel está na Bíblia, ou na história de Judá, porque os reinos haviam se dividido. Deus reina sobre estes povos. Não, Deus reina inclusive na Síria. Deus está levantando uma menina que foi tomada como escrava do povo de Israel para falar ao homem distante, porque Deus tinha um propósito para Naamã, o servo de um rei, numa outra terra. Deus queria usar aquele homem, e Deus queria fazer algo na vida daquele homem e da sua família. Queira ou não, nós temos que entender que Deus está reinando supremo sobre tudo que há. Não existe nada que está fora do controle do Senhor. Não existe, meus irmãos. A gente pode não entender, a gente pode não compreender, pode haver sofrimento, dificuldades, mas Deus não está perdido em meio à história ali, confuso. O que é que eles vão fazer? Será que eu consigo consertar a história do homem? Não. Deus sabe, Deus entende. Podemos não entender, mas Deus tem um projeto maior e perfeito em meio a tudo. Eu não vou me atrever a tentar explicar, e qualquer um que tenta fazê-lo,
na verdade, está fazendo algo que está além do nosso poder e da nossa capacidade. Mas nós podemos olhar para a nossa história, nós podemos olhar para a história do mundo, nós podemos olhar para a história da nossa família, e a gente pode dizer: eu posso confiar que Deus está presente nisto, eu posso entender que há algo que está acontecendo que está além da minha capacidade, mas eu posso tentar olhar com os olhos de Deus, não ver de maneira errada com os olhos do mundo, ver de maneira errada com os olhos do homem, ver de maneira errada com os olhos de uma pessoa pecadora, ver de maneira errada com os olhos de uma pessoa egoísta, ver agora com os olhos de Deus e entender um projeto maior para a minha vida, a vida da minha família, a vida dos meus, para a vida da igreja, aquilo que está acontecendo aqui. Quando vemos errado, meus irmãos, nós entendemos que nós estamos resistindo a Deus. Quando vemos errado, nós resistimos a Deus, e impedimos que Deus esteja presente na nossa vida, cumprindo todo o seu propósito na nossa história. E os irmãos veem que essa primeira coisa que nós vemos, esse primeiro ponto que nós vemos aqui, Deus se é excluído da nossa história, é excluído do que é que nós estamos vivendo. Ali, eu vou ler agora a história toda, e os irmãos vão entender o que é que estamos tratando, e o que é essa história desse homem, Naamã, e do profeta, e do rei de Israel, e do rei da Síria, está nos falando. Ali em 2 Reis 5, versículos 1 a 8, nós lemos que Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor, o rei da Síria, o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo prata, ouro e roupas finas. No versículo 6 lemos que a carta que o rei que levou ao rei de Israel dizia: com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo, um pretexto para se desentender comigo e então nos atacar. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste as tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há um profeta em Israel. Lembre que o texto reconhece a soberania de Deus aqui. Ele está presente e atuando. A soberania de Deus está e vai além do reino de Israel, vai para outros reinos, para a Síria, para Judá, para o outro lado do mundo. Deus está atuando da mesma maneira. Deus é visto como o governante, como controlador, como rei sobre toda a terra, dos destinos de todas as nações, não apenas da nação de Israel aqui. E é interessante que quando a história vai inclusive nós não costumamos ler assim uma história tão longa, mas no sentido de Deus a gente compartilhar e nos deliciar no texto e na própria palavra aqui. Mas quando os irmãos percebem, aqui está um homem que entende um pouquinho como é que Deus procede. Eu não tenho controle. Ali está o rei da Síria, achando que o rei de Israel tinha um profeta que estava sob o seu domínio, e que ele poderia simplesmente dizer: profeta, vai e faz o que eu estou te mandando, e algo aconteceria. Então já existem aqui duas maneiras de pensar entrando em choque. Não queria dizer que o rei da Síria estaria procurando motivo para atacar se algo não se cumprisse, algo impossível não se cumprisse aqui. Para o rei da Síria parecia não ser algo impossível, porque
um homem ali na sua terra tinha o poder de fazer algo, na sua compreensão. O rei de Israel pensava, não, o poder é de Deus. Inclusive, o próprio rei de Israel não se dava bem com o profeta, porque ele era um rei desobediente à palavra do Senhor. Ele estava sempre lutando contra a palavra do Senhor, entrando em atrito com o profeta, e portanto também não estava se colocando sob o domínio de Deus. Mas mesmo assim, ele sabia que Deus era o que tinha o controle sobre todas as coisas. Mas em meio a tudo isso, ele não pensa em olhar para, Deus tem o controle, e então Deus pode fazer algo com um profeta, que inclusive já havia feito tantas coisas, tantos milagres até esse momento aqui. É por isso que o profeta Eliseu vai e manda a mensagem, olha, eu acho que você esqueceu, que existe um profeta de verdade aqui. Você fica arrodeado de profetas falsos, de homens que querem falar o que você quer escutar, mas aqui existe um homem, um profeta, um servo de Deus, que está para fazer a vontade do Senhor aqui. Então manda ele para mim, e você vai ver o que vai acontecer, e esse rei da Síria vai ver o que vai acontecer, e este homem vai entender que existe um Deus em Israel, e um servo do Senhor em Israel também. Eliseu mantinha residência em Samaria, em Israel. Ele escuta toda essa história e passa a esse sabão no rei de Israel. Você deveria comportar-se como um servo de Deus também. Afinal de contas, foi Deus que te colocou onde você está. Você deveria entender o que deveria ser feito nesse momento agora. Você mandá-lo para alguém que pode buscar do Senhor agora a palavra e permitir que algo novo esteja acontecendo. Tem gente que não aprende a reconhecer a soberania de Deus, a grandeza de Deus em todas as coisas, e é isso que acontece nesse momento aqui. Um homem que deveria ser servo de Deus, ainda assim não aprendeu a reconhecer a grandeza de Deus na história. Existe sim um conhecimento superficial, didático, a respeito de Deus. Deus é todo poderoso, mas na hora de aplicá-lo na nossa vida, então Deus não pode fazer esse milagre em minha história, na vida da minha família. E será que a gente não faz a mesma coisa? A gente tem, muitas vezes nos comportamos assim, a gente tem esse conhecimento didático, superficial, de que Deus é todo poderoso. Sim, Deus faz milagres, mas na hora de depender dEle, de nos voltar para Ele, de confiar nele, então a gente falha em fazê-lo. Em reconhecer que se Deus governa sobre tudo, Ele governa sobre a minha história. Ele está próximo de mim, Ele pode fazer algo na minha história, na história da minha família, na história da igreja, e Ele pode atuar, e precisamos confiar e depender dEle aqui, no que Ele está fazendo em nós. Do outro lado da história, nós vemos o rei da Síria, que assumiu que o profeta descrito estava sob a autoridade do rei de Israel, e aqui está um homem, mesmo que o homem com autoridade, o rei da Síria, Ben-Hadad, ele vai e diz, manda que o profeta cumpra o seu desejo. Ele tem poder sobre os deuses, ou sobre esse Deus do seu povo, o Deus de Israel. Então manda que ele faça, porque na verdade era um entendimento de muitos ali que os servos dos deuses, eles poderiam usar os passes mágicos, a fórmula, para então conseguir controlar os deuses. Se um sacrifício era feito, era uma maneira de controlar, não agradar, não buscar a mercê, a graça, mas de controlar os deuses assim. Então estava o rei, achando que como ele fazia com seus súditos, ele poderia controlar a Deus, que é uma outra maneira de nos conduzir na história. Se de um lado o homem espiritual depende de Deus, o homem que se pensa espiritual, crer em Deus nos momentos fáceis, mas na hora de atuar não faz, aqui está um homem carnal, que acha que pode controlar a história, controlar a Deus, controlar as situações e as circunstâncias, simplesmente com ouro, com prata, com roupas, com riqueza, com poder, ele pode fazer algo, com uma carta de referência, ele pode fazer algo, mas não é assim. O rei Jorão concluiu nesse incidente que aqui estava uma tentativa de Ben-Hadad, do rei da Síria, de fazer uma declaração de guerra, encontrar um pretexto para atacar, para começar um incidente entre eles. O rei estava tão cego à presença salvadora de Deus, por meio de Eliseu, que ele só conseguia pensar em intrigas internacionais,
em problemas, em dificuldades, ele rasga a sua veste, faz o maior escândalo, mas o profeta, na maior calma, de longe, ele diz: o que é que você está fazendo? Por que é que você rasgou as suas vestes? Por que é que você está perdendo agora a sua esperança? Existe um servo de Deus aqui na terra de Israel, e você deveria entender, porque você já experimentou o agir de Deus, inclusive na sua vida de desobediência, você viu que há um Deus que tem todo o poder e que é poderoso. Quando nós vemos errados, meus irmãos, nós sempre assumimos o pior, nós sempre esquecemos o poder de Deus, nós sempre encontramos intrigas, sempre somos motivados pelo medo. Quando vemos errado, nós não vemos Deus na história, nós vemos os problemas se levantando. Aí você pode dizer: não, isso é um problema ali do rei de Israel, Jorão. Ele viu algo acontecendo e ele não acreditou em Deus. Mas será que na nossa história, na nossa vida, surge um problema aqui, a gente começa a ver o gigante se levantando, aquele bloqueio, aquele empecilho, a gente começa a ficar desesperado, exasperado, a gente começa a pensar que é o fim do mundo, quando na verdade Deus só está esperando a oportunidade de se mostrar novamente na nossa vida como Deus Todo-Poderoso. Se a própria morte já foi derrotada na nossa história, o nosso inimigo maior foi derrotado por Jesus Cristo na cruz do Calvário, e hoje nós temos vida eterna, o que são os outros inimigos para nós? Já foram derrotados, já foram vencidos, conquistados pelo poder de Deus. Não podemos nos deixar levar pelo medo, pela intriga, pela desconfiança, pela incerteza, pelo temor, achando que está fora do poder do Senhor, o nosso Deus. Nós podemos, eu mais uma vez lembro a você, podemos fazer como o rei Jorão, ele fez ali, quando olhou para a circunstância, e ele disse: fugiu do controle, já não posso fazer nada. Mas aqui está o profeta mais uma vez lembrando ao rei de Israel, lembrando a mim e a você, que nós podemos e nós inclusive devemos confiar em Deus, porque sim, o Senhor é Senhor sobre toda a terra, precisamos reconhecer o seu poder. Quando vemos errado, nós também perdemos o foco, meus irmãos. Se antes lembramos que ao ver errado, nós esquecemos que há um Deus todo-poderoso, supremo sobre toda a terra, quando vemos errado, nós também perdemos o foco. E vimos aqui o exemplo de reis, que se esquecem que existe um Deus todo-poderoso. Mas quando vemos errado, nós também perdemos o foco. E vemos o exemplo na vida de Naamã, aquele homem que veio para a terra de Israel procurando uma cura, procurando uma mudança. Naamã, ele vê uma desonra quando deveria ter visto sua bênção chegando, a sua libertação, que finalmente vinha, com a possibilidade de ser curado da sua enfermidade. Veja o que 2 Reis 5, versículos 9 a 14, nos dizem aqui. Como falei, nós estaríamos lendo a história assim, e não economizar nos textos que lemos aqui. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes do rio do Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo, eu imaginei que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a sua mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram, os servos de Naamã têm mais sabedoria do que ele aqui: meu pai, o Senhor deve obedecer a instrução dele. Se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria. Quanto mais quando ele apenas diz que se lave e será purificado. Assim, ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Meus irmãos, percebam aqui. Aqui chega esse homem com seus cavalos, toda a sua pompa, com seus carros.
ele para se achando o máximo, se achando o melhor. Ele para na frente da casa de Eliseu e ele diz: eu cheguei, agora sim, eu vou receber o devido respeito de um homem que está aqui para me servir. A resposta que ele recebe é um recado. Eliseu não vai para ele. Eliseu não está impressionado com os carros, com a riqueza, com todo o poder, com essas coisas todas, que é algo que, na verdade, pense bem, muitas vezes nós cometemos o erro de fazer, né? A gente vê a pompa, a gente vê a riqueza, a importância, os nossos olhos brilham, a gente começa a ficar todo impressionado, todo animado, ali querendo um autógrafo do grande artista internacional que está chegando. Olha, Naamã chegou, eu posso receber um autógrafo dele, caramba, esse homem é assim rico, chegando na minha casa humilde. Mas ele não faz isso. Ele serve a Deus, ele conhece um Deus que é dono de todas as coisas. Ele manda assim um recado dizendo: meu filho, se você está achando que você vai receber atenção especial por causa do seu poder, da sua riqueza, da sua importância, você está enganado. Aqui está uma mensagem que eu mando para você. Se você quer uma bênção, é porque Deus quer te dar, não é porque você está comprando, não. Então vai lá, faz o que Deus está falando. Agora, Deus está quebrando o coração desse homem, porque ele, na verdade, ele se acha o máximo, ele está vindo de um povo que é melhor, as suas águas são melhores, o pó da sua terra é melhor, a sua riqueza é melhor, ele é um povo mais poderoso, mas ele é quebrado ali. A palavra fala que ele ficou irritado, indignado, ele acha que tem que acontecer do seu jeito. Ele viria, o profeta viria, porque eu estou aqui, eu trouxe uma carta de referência do rei, eu venho com riqueza, então ele deveria vir, e da mesma maneira que eu estou controlando o profeta, ele controlaria o seu Deus, e eu vou receber a minha recompensa, porque eu tenho poder e autoridade. Mas isso não acontece. Ele é moídozinho ali, ele é humilhado ali por Deus, para ele reconhecer que Deus não está sob o controle de ninguém. Vai, lave-se 7 vezes, inclusive na palavra 7 vezes, inclusive para o povo do Oriente Médio, ali era um número completo. Você vai se lavar ali, completar o procedimento, o processo que lhe é ordenado por Deus, e quando você fizer, você ficará purificado. E Naamã não sabe ainda, mas a sua purificação não está vindo somente sobre a sua pele. Inclusive na época, lepra era uma referência, não somente para o que a gente entende hoje como a lepra, mas para doenças de pele que não podiam ser curadas. Então haviam diferentes enfermidades, e possivelmente não era a lepra em si, como nós conhecemos, mas uma enfermidade de pele difícil de ser tratada, tanto que ele ainda continuava vivendo em meio à sociedade, ainda continuava no meio da sua família, e não havia sido excluído da sua terra, ali para um campo separado dos outros. Mas Naamã chega ali, e ele diz: você vai ser purificado. Mas ele não sabe ainda que a sua purificação vai vir não somente na sua pele, mas algo vai acontecer no seu interior. Ele pensa: eu imaginei que seria assim. Deus está ali dizendo: meu filho, a sua imaginação não é do seu jeito. E eu até me coloco no mesmo lugar que Naamã ali. Quantas vezes é que a gente não chega fazendo a nossa oração para Deus? A gente chega buscando de Deus e a gente imagina que vai ser do nosso jeito. A gente imagina que vai ser no nosso tempo. Olha, o relógio está marcando, vai ser, quando chegar tal hora, Deus vai agir. A gente pensa que vai ser da nossa maneira, e Deus sempre muda a nossa história. Ele mostra que é do jeito dele, é da maneira dele, é o procedimento dele, e não é como imaginamos, como pensamos ser, vai ser da maneira que o Senhor age. E Deus sempre age de maneira diferente, de modos diferentes. Se você for olhar a história da conversão de pessoas, sempre é de um modo diferente. Se você for olhar a história da cura, da transformação, do procedimento, Deus sempre é original. Aqui está o homem saindo dali furioso. Ele está furioso com Deus, está furioso com o profeta, está furioso porque ele vê aqui que ele não tem muito poder não na história. Ele chegou todo metido e agora ele está sendo humilhado. Mas o processo da quebra, da humilhação, do ser rebaixado, é importante para que haja cura.
Inclusive eu quero abrir aqui um parênteses para lembrar a minha história e a sua história. Meus irmãos, são frequentes às vezes, quando Deus vai tratar conosco da mesma maneira. Para chegar então no lugar onde Ele quer que nós cheguemos, Deus vai primeiro nos passar pelo moinho, pela peneira. Ele vai nos fazer entender que Ele é Deus e que nós precisamos nos humilhar diante dEle. Ele vai nos fazer entender que existe um processo na nossa vida e Ele está no controle. Meus irmãos, o humilhado será exaltado, mas o soberbo, o altivo, ele é rejeitado por Deus. Aqui está Deus fazendo esse processo de uma maneira bem rápida, se você for entender. Não foi questão de anos, questão de décadas, foi questão de momentos. Naamã é humilhado por Deus, ele entende finalmente, porque um dos seus servos vem e fala: olha, meu senhor, que é isso? Eu não pedi nada demais de você, abra os seus olhos, você está vendo do jeito errado, você está vendo com os olhos de um homem mortal, frágil, fraco, pecador, impuro. Mas aqui está Deus e o profeta te mandando fazer algo tão simples. É uma tarefa tão simples, por que não obedecer? Graças a Deus que Naamã abriu seus olhos, porque ele estava vendo do jeito errado. Ele abriu seus olhos e ele disse: sabe de uma coisa? Não é muito o que eu preciso fazer, eu vou me lavar, eu vou obedecer a palavra do profeta, porque eu não estou no controle aqui. Esse profeta que está servindo a esse Deus está no controle. Quando vemos errado, nós podemos bloquear a bênção preparada para nós, meus irmãos. Naamã estava, olha, um pontinho só, uma brechinha só, um risquinho de perder a sua bênção. Foi porque Deus colocou uma pessoa do seu lado para dizer: meu Senhor, abra os seus olhos, você está perdendo a bênção, você está perdendo a vitória que Deus vai estar te dando por causa do seu orgulho, da sua soberba, da sua altivez. Abra os olhos, volta a olhar para o foco. Você não quer a bênção, você não quer a cura, obedeça. Nós perdemos o foco do que realmente importa por causa do orgulho, dos preconceitos, da nossa maneira antiquada de pensar. Quando nós vemos errado, nós impedimos algo novo de acontecer, nos esquecemos da bênção e nos perdemos no processo, que parece ser difícil demais para seguirmos. Quando nós vemos errado, nós perdemos o foco do que iniciamos fazendo, procurando a bênção do Senhor sobre a família, sobre a nossa vida, sobre a nossa comunhão com Deus, sobre o nosso relacionamento com os outros, e acabamos nos perdendo naquele processo, porque a humilhação foi grande demais, porque Deus não está me ouvindo do jeito que eu gostaria que Ele me escutasse, porque Deus não está fazendo do jeito que eu pensava, que eu imaginava que seria. Quando nós ignoramos a Deus e ao processo e ao foco, a consequência pode ser severa. Mas se nos humilhamos, recebemos a bênção do Senhor. Mas quando nós vemos errado, finalmente, para concluir, nós entendemos, nós acabamos também ignorando os limites que são colocados sobre nós. Geazi, na história que vamos ler agora, ele vê uma oportunidade egoísta, quando deveria ter prestado atenção nos limites, como alguém que se dizia servir o Senhor. Veja o que a história nos fala nesse momento aqui. Geazi é o servo do profeta e, portanto, servo de Deus também. Segundo Reis 5, versículos 15 a 17, 19 a 27 nos dizem: então Naamã e toda a sua comitiva, ao receber a bênção, voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permita que eu leve 2 mulas carregando
carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus senão ao Senhor. Só para abrir um parênteses aqui, eu vou continuar. Ele está levando a terra porque, para a cultura, para muitos ali, eles pensavam que os deuses, eles atuavam na terra onde eles eram adorados. Então, para que ele pudesse continuar adorando o Deus de Israel, ele levaria a terra de Israel para lá, para que ele pudesse adorar ao Senhor na terra do povo de Israel. Então, era como se Deus estivesse conectado à terra e não fosse Senhor sobre todas as coisas ainda. E ele ainda está aprendendo de Deus, né? Então ele vai continuar, ele vai saber que Deus atua sobre tudo e todos da mesma maneira, ele não está ligado a um local somente, a uma terra somente. Mas continuando ali no versículo 19, disse Eliseu: vá em paz. Quando Naamã já estava a certa distância, Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou: meu senhor foi bom demais para Naamã, aquele arameu, não aceitando o que ele lhe ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganho alguma coisa. Então Geazi correu para alcançar Naamã, que vendo-o se aproximar, desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntou: está tudo bem? Geazi respondeu: sim, tudo bem, mas o meu senhor enviou-me para lhe dizer que 2 jovens discípulos dos profetas acabaram de chegar vindo dos montes de Efraim. Por favor, dê-lhes 35 quilos de prata e 2 mudas de roupas finas. Claro, respondeu Naamã, leve 70 quilos. Ele insistiu com Geazi para que os aceitasse e colocou os 70 quilos de prata em 2 sacolas, com as 2 mudas de roupa, entregando tudo aos seus 2 servos, os quais foram à frente de Geazi, levando as sacolas. Quando Geazi chegou à coluna onde morava, pegou as sacolas das mãos dos servos e as guardou em casa, mandou os homens de volta e eles partiram. Depois entrou e apresentou-se ao seu senhor Eliseu, e este perguntou: onde você esteve, Geazi? Geazi respondeu: teu servo não foi a lugar nenhum. Mas Eliseu lhe disse: você acha que eu não estava com você em espírito quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Este não era momento de aceitar prata, nem roupas, nem de cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Por isso a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu, já leproso, parecendo neve. Meus irmãos, eu quero destacar 2 coisas para os irmãos aqui. Em primeiro lugar, eu quero que você perceba que Naamã mergulhou nas águas, obedecendo a palavra de Deus, e a palavra usada aqui para ele é que a sua pele ficou parecendo a pele de criança. Ele nasceu de novo naquele momento. Lembra quando Jesus fala que era importante que ele nascesse de novo? É importante que nós nasçamos de novo. Ali estava Naamã mergulhando nas águas e nascendo novamente, voltando a viver. A sua história foi mudada naquele instante, e é tanto que ele nasce de novo, não somente física, mas espiritualmente, porque ele diz: agora eu vou adorar somente a este teu Deus, profeta Eliseu. Eliseu diz: vá em paz. E agora paz reina na vida deste homem Naamã. Agora do outro lado está um homem que se dizia adorar a Deus, que agora é motivado pelo engano, é tanto que ele mesmo fala: eu vou ver se eu ganho alguma coisa com o milagre que Deus fez. Nenhum profeta havia aceitado recompensa, porque era uma lição que estava sendo dada para Naamã, para o rei da Síria. Deus não é comprado, Deus faz o milagre quando quer, e a bênção vem de Deus. Não foi o profeta que fez o milagre. Inclusive hoje, quando você escuta alguém, um miraculoso, alguém que faz milagre, peraí, a glória sempre tem que ser de Deus. Mas voltando aqui à história, aqui está Naamã indo de volta carregando esta lição: Deus me deu algo, Deus transformou a minha vida. E veio, eu creio que a lição não foi perdida, porque Deus continua operando. Mas vem Geazi, servo do profeta, estragando todo o plano de Deus, ou querendo estragar o plano de Deus. Eu creio que isso não aconteceu, que Naamã ainda continuou carregando a lição do que Deus havia feito na sua vida.
Mas agora Geazi, com a sua ganância, o seu egoísmo, com a sua vontade de ter, corre atrás de Naamã e mente para ele. A mentira nem foi um pecado muito grande. O maior pecado foi querer manchar, sujar o milagre de Deus com a sua ganância, com a sujeira do seu egoísmo. Aqui está, então, se antes Naamã havia ficado puro, transformado, nasceu de novo, agora Geazi, no final da história, recebe de Naamã a sua impureza, recebe de Naamã a sujeira da sua vida, ele mesmo recebe sobre si o castigo do seu pecado. Havia limites para Naamã. Quando nós vemos errado, nós perdemos o foco, nós não vemos a Deus, mas o pior de tudo é que nós não vemos o limite que Deus coloca para a nossa vida. Nós não estamos livres para fazer tudo, podemos fazer tudo, mas existem coisas que estão além do desejo de Deus para nós. Havia limites para Naamã, havia limites para o profeta, havia limites para Geazi, servo do profeta também. Na verdade, todos nós temos limites que nos são impostos por Deus, seja pelas circunstâncias, seja pela sua direção direta. Quantas vezes é que a desobediência da nossa parte, nós insistimos em fazer algo que sabemos que não deve ser feito, que não deve ser na nossa vida. Não fazemos a correção enquanto há tempo, permitimos que continue ali, presente na nossa vida, trazendo o veneno do pecado sobre nós. Eliseu não buscou ganho monetário para proclamar a palavra do Senhor, para curar a vida de Naamã, para fazer o milagre de Deus na vida dele. Naamã foi curado única e exclusivamente pela graça divina, e não pelo poder de Eliseu. É tanto que ele mesmo fala, eu juro, que na cultura do Oriente Médio era uma maneira de fazer, realmente era uma fórmula com Deus, uma aliança com Deus, que ele não faria esse pecado, que ele não estaria descumprindo a vontade do Senhor. O profeta Naamã, ele entende o que o profeta está dizendo, mas Geazi, escutando tanto a palavra do Senhor, vendo tantos milagres, ele não tem o temor de dizer, eu vou deixar o egoísmo tomar, a ganância tomar controle da minha vida. Ele não entende isso. Ele tem a oportunidade toda, ele sai correndo atrás de Naamã, correndo atrás de cometer o pecado, correndo atrás de ofender a Deus. Meus irmãos, quando nós vemos errado, talvez eu e você, nós estamos fazendo a mesma coisa, correndo atrás de descumprir a vontade do Senhor. E Deus nos dá chances e oportunidades de dizer, peraí, chegou, olha, Deus tem feito grandes coisas na minha vida, Deus tem mostrado o seu poder na minha vida, Deus tem sido bondoso para comigo, mas mesmo assim, vez após vezes, quantos cristãos é que nós não vemos caindo no chão, ficando para trás, desobedecendo a Deus, se rebelando contra a vontade do Senhor em suas vidas, por desobediência. Meus irmãos, Deus está aqui nos chamando, sim, a dizer que Ele quer obediência da nossa parte. Aqui está a hora de haver uma mudança. Quando nós vemos errado, nós cavamos um buraco para nós mesmos, caímos nele pela nossa ganância, pela nossa desobediência, engano, desrespeito a Deus, ignoramos os limites que Deus colocou ali para a nossa própria proteção, e nós acabamos fazendo algo que vai destruir a nossa vida. Geazi recebeu a consequência, o castigo do seu pecado. A diplomacia entre você e Deus, ela tem o que lhe fazer entender que Deus quer o melhor para ti. Ele tem o melhor, e nós precisamos confiar no Senhor. É por isso que Deus precisa sempre estar no centro da nossa atenção, o foco precisa ser a bênção que queremos receber do Senhor, não nos perder no nosso egoísmo, no nosso orgulho, na nossa própria maneira de fazer as coisas, é ver que há limites para nós de dizer, eu estarei em obediência, seguirei o caminho do Senhor para a minha vida. Quando vemos errado,
nós nos prejudicamos. Quando entendemos que o Senhor tem o melhor para nós, entendemos essa diplomacia entre nós e Deus, entre a nossa vida e o que o Senhor quer fazer através dela, então nós entendemos que a bênção vem, porque é do Senhor, o Senhor dos milagres. Amém, meus irmãos? Vamos nos colocar de pé, fazer uma oração agora, por favor. Eu peço que você faça um exame pessoal na sua vida, veja onde está o erro, onde precisa se haver conserto, mudança, para que o Senhor Ele possa realmente trazer vitória sobre você. Você tem olhado com os olhos do mundo? Você tem olhado como o rei da Síria fez, como o rei de Israel fez, como Geazi fez? Ou você tem olhado agora, ou procurado olhar com olhos de homens e mulheres de Deus, olhos espirituais, os olhos do Senhor? Pai amado, vem agora e faz a tua obra em nossos corações. Olha aqui, Senhor, e vê quantos de nós temos, Senhor amado, falhado na nossa caminhada, na nossa atitude, na nossa maneira de ser, e vem agora, Senhor, operar em nós algo novo. Pai amado, traz cura sobre famílias, traz cura sobre a nossa vida, traz cura no nosso espírito. Pai amado, esteja operando, Deus poderoso, para que o teu nome seja glorificado. Senhor Jesus, se há rebelião, se há, Senhor amado, cegueira, se há uma maneira carnal de ver as coisas, muda, Senhor, para que assim vivamos a tua bênção, debaixo da bênção do Senhor e do cuidado do nosso Senhor amado. É o que pedimos agora, em nome de Jesus Cristo, agora e sempre. Amém. Você pode se atualizar sobre as atividades da igreja, incluindo mudanças de horário, emergência de neve e outros eventos no nosso website, ipboston.org. Ou, se preferir, confira as redes sociais da igreja. Estamos tendo a campanha da restauração no culto de oração, nas quartas-feiras. Participe conosco às 8 horas da noite, apresentando sua família diante do Senhor durante 7 semanas. Durante as próximas semanas, os adolescentes estarão estudando dentro do tema Chamado e Redimido. Nossos estudos bíblicos acontecem toda quarta, 8 horas da noite, no salão da igreja. Todos os jovens são convidados para participar das reuniões do One Ministry, que acontecem às quartas-feiras, às 8 horas da noite, no terceiro andar da igreja. Já começamos uma nova série sobre relacionamentos. Os irmãos que desejarem contribuir com seus dízimos e ofertas podem fazê-lo online, através do website da igreja ou no link de doação. E lembre-se, Deus ama quem dá com alegria. Já retornamos às atividades normais de nossa igreja aos domingos. Escola Bíblica Dominical às 9 horas da manhã, primeiro culto às 10 horas da manhã e o segundo às 6:30 da noite. O uso de máscaras é recomendado pela cidade. Atenção, adolescentes e jovens! Se você ainda não deu seu depósito para o acampamento de inverno no Bereia, no mês de março, procure hoje mesmo a Carla ou ligue para a secretaria da igreja. Já estamos recolhendo a segunda parcela para esse evento. Todos são bem-vindos ao nosso primeiro encontro evangelístico, no domingo, dia 20 de fevereiro, às 2 horas da tarde, aqui na igreja. Junte-se a nós em nossos esforços para conhecer mais nossos vizinhos e compartilhar o amor de Jesus. Este encontro será em inglês. Convide um amigo. Atenção, adolescentes! Vem aí o nosso Coffee House. Será na quarta, dia 23 de fevereiro. Maiores informações em breve. Se os irmãos desejarem, podem estacionar no antigo Star Market, perto da Broadway. O irmão Aldeir fará o transporte antes e depois dos cultos, aos domingos. Se você deseja uma visita pastoral ou necessita de algum tipo de assistência, ligue hoje mesmo para a igreja. Lembramos aos irmãos que a secretaria da igreja funciona de segunda a sexta, de 10 horas da manhã até 6 horas da noite. Compartilhe nosso culto online com um amigo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, Família IP Boston Unidos no Senhor. Pai amado, te agradecemos ao Senhor pela bênção deste tempo que tivemos com o Senhor aqui.
Te agradecemos, ó Senhor, por poder louvar, adorar, engrandecer o Teu nome, e Te agradecemos também por saber que o Senhor é Senhor sobre toda a terra, e como filhos do nosso Deus, estamos nos cuidados daquele que nos ama profundamente. Senhor, continua tomando conta da Tua igreja, dos Teus filhos, estendendo a Tua mão, o Teu carinho, para assim continuarmos, ó Senhor, para que assim continuemos te servindo da nossa melhor maneira, para o que o Senhor se alegre conosco. Leva-nos no Teu cuidado, no Teu carinho, abençoa os nossos irmãos aniversariantes, ó Senhor, Pai amado, o Eliomar, também a Ana Bela, que o Teu cuidado esteja sobre eles, em nome de Jesus Cristo, ó Pai amado. A nossa irmã Iris, busca do Senhor também a Tua bênção, quando vai ao Brasil, que na sua ida e retorno, na sua estadia lá, possa ver a Tua mão lhe conduzindo e cuidando, em nome de Jesus que te pedimos, e leva-nos em paz, é o que pedimos em nome de Jesus, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito, seja com vocês, igreja de Deus, agora e para todos sempre, amém, e que Deus os abençoe.